Vamos embora para a palavra de Deus? Abra comigo a sua Bíblia, Mateus 27. E nós vamos ler a partir do versículo 39. Mateus 27, nós vamos ler a partir do verso 39. Mateus 27 está falando já da caminhada de Jesus para a cruz, ok? Começa com Jesus sendo entregue a Pilatos, então ele já foi traído por Judas, já foi capturado ali pelos romanos, pelos soldados. Aí Judas se suicida, depois Jesus está diante de Pilatos, ele é condenado à morte, os soldados começam a zombar dele, e essa porção vai falar da crucificação, Jesus sendo crucificado, ok? Então, Mateus 27, 39 diz assim, olha: os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo, então ele está pendurado na cruz, ok? Verso 40, ei, você que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica, salve a si mesmo, se você é o Filho de Deus, e desça da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, zombando, diziam, salvou os outros e a si mesmo não pode salvar, é rei de Israel, que ele desça da cruz e então creremos nele. Confiou em Deus, pois que Deus venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque ele disse, sou filho de Deus. Verso 44, também os ladrões que haviam sido crucificados com ele o insultavam. Feche seus olhos comigo. Pai, obrigado por essa noite aqui, que a gente está juntos em família, com a palavra aberta diante de nós, e nós queremos te pedir, a nossa oração em todas essas semanas é a mesma, Pai. Substitui as mentiras que estão em nosso coração, em nossa mente, que nos travam, Senhor, que nos levam a um caminho errado. Substitui pela Tua verdade, a verdade que liberta, a verdade que limpa, que lava, Senhor, a verdade que abre as cadeias, que quebra as correntes, Pai. Espírito Santo, nos guia em toda a verdade. Nós queremos aqui abrir o nosso coração, nós queremos aqui empenhar a nossa mente agora, Senhor, o nosso foco, Pai, para ser ministrado pela Tua palavra, Senhor. Faz algo em nós aqui hoje, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Hoje eu quero falar com você sobre mentiram para nós o que significa ser abençoado, ok? Nós vamos ver hoje, mentiram para nós o que é ser abençoado. Então olha para quem está do seu lado e fala, ô abençoado. Ô benção, fala, ô benção. Mentiram para nós o que significa ser abençoado. Quando eu comecei a série, um amigo me mandou mensagem, ele estava assistindo a série e ele falou, Douglas, eu não sei se você fechou todos os temas, mas se você ainda não fechou todos os temas, eu tenho uma sugestão daquilo que talvez mais me atrapalhou na minha caminhada com Jesus no início. Eu entendi errado o que era abençoado. Eu entendi errado o que era ser abençoado por Deus. Portanto, por ter entendido errado o que era ser abençoado por Deus, por vezes eu comecei a ter a percepção de que Deus estava falhando comigo. Porque quando eu cheguei, eu comecei a entender, peraí, agora eu tenho Deus, agora vai dar tudo certo. Agora vai ser de glória em glória, de vitória em vitória, agora eu sou mais que vencedor. Então em todo negócio que eu entrar vai dar certo. Agora os meus filhos nem chulé vão ter mais. Agora meu casamento, eu não tenho mais discussão no meu casamento, vai ser maravilha. Por quê? Porque agora eu tenho Deus do meu lado, fazendo as coisas comigo. Ele entendeu errado, ele me dizendo, eu entendi errado o que era ser abençoado. Então na caminhada eu comecei a me frustrar com Deus e com a igreja, porque eu tinha uma expectativa errada
do que significava ter a bênção de Deus na minha vida. Talvez isso é uma das coisas que mais produz pessoas frustradas na nossa nação. Gente, nós temos uma multidão de desviados, sim ou não? A galera aqui, nós temos um grupo agora saindo para evangelizar. Cara, eles podem testificar para você. Cara, você aborda alguém e fala: cara, eu queria falar de Jesus para você. O cara já fica acanhado: eu sou desviado, eu cresci na igreja, minha avó, minha tia me levava. Nós temos uma multidão de desviados, e quando você vai conversar, vários deles frustrados com Deus, frustrados com a igreja. Por quê? Porque eles entenderam errado o que era ser abençoado por Deus. Aqui nós estamos diante de pessoas que entenderam errado o que era ser abençoado por Deus. Aqui nesse texto, nessa passagem, essa cena que a gente acabou de ler, os caras compreenderam de ponta cabeça o que é ser abençoado por Deus. Olha o que eles dizem. Eles estão olhando, alguém aqui pode concordar comigo que Jesus foi o homem mais abençoado que existia, sim ou não? Deus é abençoado, sim ou não? Deus é a fonte de todas as bênçãos. Quem é Jesus? Deus encarnado, a bênção encarnada. E eles estão olhando para Deus e falando: meu Deus, olha que fracasso. A Bíblia diz que eles balançavam a cabeça, como dizendo: que dó, ai, que dó, um fracassado. Olha o que eles dizem. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: ei, você que destrói o santuário em 3 dias e reedifica, tirando sarro do que ele pregava, salve a si mesmo. Se você é o Filho de Deus, desça da cruz. O que eles entenderam errado? Exatamente o contrário, gente. Eles pensavam que Filho de Deus, ou usando a nossa terminologia hoje, que ser abençoado era não estar naquela cruz. Eles achavam que ser abençoado é salvar a si mesmo, sendo que é totalmente ao contrário. O que fazia dele Filho de Deus é estar pendurado naquela cruz. O que fazia ele Filho de Deus era não estar salvando a si mesmo. O que é ser abençoado? O que nós entendemos e errado sobre a bênção de Deus é que ser abençoado é não passar nenhum sofrimento. Primeira coisa que a gente entendeu errado é que ser abençoado é não passar por sofrimento. Então Jesus aqui é um fracasso. Então Paulo é um fracasso. Então Pedro foi um fracasso. Então todos os profetas foram fracassados, cara. Os pais da igreja foram um fracasso. E boa parte de quem está aqui, quem está assistindo a gente, é um fracasso. Porque se tem uma coisa que a gente passa é sofrimento. A gente achou que ser abençoado é ser colocado numa bolha, envolvido num plástico bolha, e nada vai acontecer com a gente, com os nossos filhos, com as nossas finanças, com as nossas empresas, com a nossa saúde, porque isso é a bênção de Deus. A gente olha um para o outro e fala: e aí, está na bênção? O que significa isso? Você está querendo perguntar: está dando tudo certo? A gente chega um para o outro e fala: recebi uma bênção. Por quê? Porque algo muito bom aconteceu na minha vida. A gente entendeu que ser abençoado é não passar nenhum sofrimento. E segundo, mais do que isso, ser abençoado é agora ter o poder de Deus para fazer o que você tiver vontade. A gente entendeu que ser abençoado, ter a bênção de Deus é, por exemplo, eu escolher uma casa e falar: Deus, agora me abençoa para eu ter essa casa. Porque Deus, essa é a minha vontade, e eu quero usar o seu poder para fazer a minha vontade. A gente entendeu que ser abençoado é Deus turbinar a nossa vontade. Só que se a gente for seguir a nossa vontade, nós vamos em passos largos para a condenação. Então, se Deus abençoar a nossa vontade, isso é condenação para nós. Porque se tem uma coisa que a gente não sabe, é pedir.
Se tem uma coisa que é distorcida no nosso coração, é o que a gente quer. Eu estava conversando com os meninos, já parou para pensar que tudo que a gente quer mata? Sim ou não? Você fala assim, ó, come quanto você quiser. Se você comer quanto você quiser e o que você quiser, você morre de tanto comer. Sim ou não? Se na nossa sexualidade eu falar, faz o que você quiser, o que vier no seu coração, você destrói a sua vida, você destrói a sua família, seu casamento. Você já reparou que a gente não sabe querer? A gente entendeu que ser abençoado é não passar sofrimento e ter poder de Deus ao nosso lado para fazer a nossa vontade. Agora deixa eu te falar o que nas Escrituras é ser abençoado. Primeiro, se você estiver anotando, você é um abençoado de Deus. Primeira coisa que a gente aprende nesse texto do que é ser abençoado. Ser abençoado é perder a vida para que outros vivam. Isso é ser abençoado por Deus. Perder a vida para que outros vivam. O que eles não entendiam é que subir na cruz fazia dele filho de Deus e não descer da cruz. O que eles não entendiam é que entregar a vida fazia ele um abençoado por Deus e não proteger a vida dele. No momento em que Pedro se levanta, Jesus diz assim, olha, eu vou para Jerusalém, eu vou morrer e eu vou ressuscitar ao terceiro dia, eu vou ser entregue nas mãos dos romanos. Pedro se levanta e fala, não fala assim, para com esse papo negativo, você é mais que vencedor. Jesus olha no olho dele e diz o quê? Para trás de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. O que ele está dizendo? Você está querendo se proteger, você está querendo salvar a própria vida, mas ser abençoado não é salvar a própria vida. Ser abençoado por Deus é entregar a vida para que outros sejam salvos. Gente, o que significa ser salvo? Ser salvo é não precisar mais viver para ser salvo. Sabe qual é o problema? É que tem um monte de gente aqui dentro hoje, assistindo a gente, que está tentando ser salvo. Ei, chega, você já foi salvo. Agora qual é o seu trabalho? Perder a vida para que outros vivam. Isso é ser abençoado por Deus. Deixa eu te mostrar um texto que fala alguém sendo abençoado. Abre aí Lucas 2. Um texto natalino aqui, ó. Lucas 2, quando Jesus era bebê. Lucas 2, verso de número 33. Os pais de Jesus levaram ele para o templo para ser apresentado, né? Um costume judaico, eles levam ele para o templo para ser apresentado. E aí chega lá, tem um profeta, um homem de Deus chamado Simeão. E nesse tempo de silêncio de Deus, né, entre Malaquias e Mateus ali, esse silêncio de Deus, havia alguém ouvindo a voz de Deus. E ele diz, Deus me disse que eu não morreria sem ver o Messias aparecendo. E aí ele vê que é aquele bebê que é o Messias. Aí ele solta uma profecia. Verso 33, olha só, Lucas 2, 33. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Verso 34. Então Simeão os abençoou. Ó. Então Simeão, então você já imagina, aqui ó, Maria já aqui ó, manda Simeão, vai, a bênção. Vamos lá, gente, eu vou abençoar vocês hoje. Aí aqui ó, vai, manda a bênção de Deus. E aí Simeão solta a bênção. Então você concorda que agora eles seriam abençoados por Deus, sim ou não? Sim ou não? Agora eles seriam abençoados por Deus. Um profeta apareceu, vai abençoá-los. E olha o que diz, eis que esse menino está destinado tanto para a ruína como... Ô Simeão, que bênção é essa, Simeão? Esse menino está destinado tanto para a ruína, como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, sabe quando o profeta está profetizando assim, daqui a pouco ele vira para você, quanto a você, Mateus, quanto a você, Lucas, aí você já, meu Deus, é agora, vai, manda.
Vai vir a bênção de Deus agora. E olha o que ele diz: uma espada atravessará a sua alma. Simeão os abençoou. Uma espada atravessará a sua alma. Ela recebe a visita de um anjo, e o anjo fala: salve agraciada. Ou seja, cara, o céu te estima, o céu celebra você, o céu te observa, o céu, cara, você é famosa no céu. Ela devia ter uns 14, 15 anos. Você é famosa no céu, você foi escolhida, você é abençoada. Então se prepara, porque uma espada vai atravessar a sua alma. Cara, quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Que a gente entendeu tudo errado. É por isso que a gente se frustra tanto com as nossas expectativas. Ser abençoado por Deus é entregar a vida, é perder a vida para que outros vivam. Porque você foi salvo, e agora você não vive mais tentando salvar a si mesmo, mas você vive agora para que quem tiver ao seu redor seja salvo. Sabe, nós vamos ter que tomar uma decisão aqui, se nós somos multidão ou se nós somos discípulos de Jesus, cara. Porque, voltando no nosso texto, aqui em Mateus 27, olha o que eles dizem no verso 40, né? Os que iam passando, verso 39, os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo, olha o que eles diziam: ei, você que destrói o santuário em 3 dias e reedifica. Deixa eu te fazer uma pergunta: como é que eles sabiam que ele dizia que ele destrói o santuário em 3 dias e reedifica? Porque eles estavam lá em todas as pregações, porque eles estavam lá em todos os milagres, porque eles estavam lá em todas as curas, porque eles estavam lá quando ele libertava dos demônios. Essa galera aqui, provavelmente algum primo tinha sido curado, algum irmão tinha recebido algo do Senhor, alguma mãe tinha sido liberta. Eles ouviram a pregação, mas de repente esse Jesus que abençoava eles não serve mais, fracassou. E agora esse que era uma bênção, vamos lá ver, esse homem é uma bênção, agora ele não serve mais. Por quê? Porque agora ele não faz mais as coisas para nós, agora ele não faz mais a nossa vontade, agora ele não serve mais a gente, porque agora ele é uma maldição. É isso que uma multidão faz. Porque o que a multidão quer, gente? A multidão queria a proteção dele, queria o poder dele, queria ser abençoado por ele, porque eles entenderam errado o que é ser abençoado. Ser abençoado, gente, não é receber algo de Jesus. Ser abençoado é ser como Jesus. Qual é a diferença da multidão e do discípulo? É que o discípulo não quer algo de Jesus, o discípulo quer ser como Jesus. Cara, todo mundo que está aqui admira Jesus, todo mundo que está me assistindo admira Jesus. Você só veio aqui porque tem algum tipo de admiração sua por Jesus. Você acredita que ele é um mestre, acredita que ele foi um grande profeta, você acredita que ele é todo poderoso, mas a pergunta aqui é: você quer ser como ele? Uau, ele é humilde, uau, ele é manso, uau, como ele é maravilhoso. Mas a pergunta é: você quer ser como ele? Porque o que significa ser um discípulo de Jesus? É dizer: eu quero ser como você. Só que esse que nós estamos dizendo, eu quero ser como você, venceu sendo pendurado numa cruz, abraçando o sofrimento. Entenda o que eu estou dizendo? Eu não estou dizendo sobre você buscar sofrimento. Eu não estou dizendo para você falar assim: deixa eu ver a pior pessoa aqui para eu casar, deixa eu ver, mais problema aqui que vai... eu sei que eu vou apanhar no casamento, deixa eu ver aqui. Não estou falando disso. Eu estou falando de quando o sofrimento aparecer, a gente entender o propósito de Deus naquilo e não se frustrar com Deus. Entender que Ele continua soberano, Ele continua bom, Ele continua no controle, e Ele é especialista em usar sofrimento para a glória dEle, cara.
para a glória dele. A pergunta é essa: o que é ser abençoado para você? É receber algo de Deus ou ser como Jesus? É interessante que você precisa entender que o que eu estou falando aqui é parece um caminho de sofrimento, é um caminho de negação. Ele disse, né, toma a sua cruz, me segue. Então é uma vida de cruz, mas o que eu estou falando aqui é uma vida de plenitude, de alegria em Deus. Sabe, não pense que eu estou falando aqui de um povo que anda assim, ó, ai, meu Deus, e aí como é que tá? Estamos levando, né? Levando a nossa cruz. Não, cara, é um povo regozijante. Por quê? Porque você nasceu para entregar a sua vida. Na verdade, a tristeza que você está vivendo, a angústia que você está vivendo, a ansiedade que você está vivendo, é porque você não está entregando sua vida. Ele disse, quem tentar achar a vida, vai perder, mas quem perder a vida, achou. Porque você nasceu para isso. Você nasceu para servir. Você nasceu para o outro. Olha que interessante isso. Eu estava ouvindo um podcast de um autor, né, um escritor, e ele tem esse podcast, é um cara chamado Simon Sinek, e ele nem é um podcast cristão, é um podcast mais de empresas, assim, e aí ele estava entrevistando um cantor americano, estavam conversando, e esse cantor americano contou que ele passou no drive-thru de uma cafeteria, para pegar um café e tal, chegando lá, ele estava no caixa, ele falou assim, que ele teve uma ideia, ele falou para a moça do caixa, ó, eu vou pagar para o carro de trás. Ele viu que era uma mulher no carro de trás, vou pagar para ela, tá? Quanto que deu a conta dela aí, o que ela pediu? Aí ele pagou dela e falou assim, ó, você vai olhar no olho dela, você vai falar assim, ó, o rapaz da frente já pagou, você vai olhar no olho dela e falar, e eu amo você. Aí a caixa aceitou, né, participar do movimento ali. Então, ele pagou e deixou o recado. E aí, ele foi embora. Ele falou assim, ele contando para o Simon, né? Falou, cara, é uma loucura, por quê? Porque eu não pude ver a cena, porque eu tinha que sair com o carro, e de repente eu saí em êxtase. Eu saí com o meu coração acelerado, com o meu corpo em êxtase por aquilo que eu tinha acabado de fazer. Aí o Simon falou assim, cara, deixa eu te explicar uma coisa. Saiu agora, recente, estudos que mostram que quando uma pessoa faz um ato desinteressado de serviço, o que é? É um ato de serviço que você não tem interesse em receber algo em troca, você simplesmente se doa. Toda vez que uma pessoa faz um ato desinteressado de serviço, é liberado no corpo dela uma descarga de ocitocina, que é um hormônio de prazer. Ocitocina, gente, é o mesmo hormônio que é liberado na mulher no parto. Então a mulher, Deus fez dessa forma, quando o bebê nasce, tem uma enxurrada de ocitocina na mulher, por isso que ela se apaixona na primeira olhada, por causa desse hormônio. Quando alguém, presta atenção, você homem que quer experimentar ocitocina aí sem parto. Se você quer experimentar esse hormônio, quando você faz um ato desinteressado, então presta atenção, desinteressado, não é networking, não é fazer para receber em troca, não, um ato desinteressado de serviço, quando você faz esse ato, você tem uma descarga de ocitocina. Por quê? Porque você nasceu para isso. Só que olha que interessante, ele contando, que não só a pessoa que faz o ato desinteressado recebe, mas a pessoa que recebe o ato desinteressado também tem uma descarga de ocitocina. Agora olha que interessante, não apenas quem fez e quem recebe tem essa descarga, mas quem assiste tem uma descarga de ocitocina. E aí o menino contando, esse cantor contando que um dia ele estava fazendo um show numa cidade, estava hospedado num hotel. E aí ele foi tomar café no hotel, estava lá no restaurante e tal, e aí de repente entrou 3 mulheres, e ele contando que há 10 anos atrás, ele tinha perdido a mãe dele tinha morrido há 10 anos atrás, e aí essas 3 mulheres entraram assim no restaurante, e ele falou que na hora que ele olhou para elas assim,
veio uma saudade da mãe dele, sabe? Porque de alguma forma elas lembravam a mãe dele. E aí veio uma vontade assim, no coração dele, tipo, nossa, como eu queria tomar um café com a minha mãe, sabe? Poder pagar um café para minha mãe hoje, né? Que saudade e tal. E veio um pensamento na mente dele: sua mãe não está aqui, mas essas 3 mulheres estão aqui. Vai lá e paga um café para elas. Um ato desinteressado de serviço. Paga um café para elas. Aí ele ficou meio relutante, né? Atrapalhar, tal, né? Mas ele criou coragem, levantou e foi. Aí ele chegou lá para as 3 mulheres e falou: poxa, com licença, tal, desculpa atrapalhar, mas vocês lembram minha mãe, cara? E eu perdi minha mãe há 10 anos atrás, e hoje me veio uma saudade, uma vontade de tomar um café com a minha mãe, e eu queria saber se vocês me permitem pagar o café de vocês, né? Apenas por gratidão por vocês parecerem com a minha mãe. Aí ele falou que uma mulher levantou. Uma mulher levantou, foi na direção dele, ficou de frente com ele e falou assim: cara, na semana passada eu perdi o meu filho e ele tem exatamente a sua idade. E aí ele abraçou ela abraçou ele, eles ficaram chorando no restaurante. Deixa eu dizer uma coisa: você acabou de receber uma descarga de ocitocina no seu corpo. Agora, você recebeu uma descarga de ocitocina no seu corpo. Você está sentindo prazer agora. Você que está me assistindo, você está sentindo prazer agora de ouvir uma história de alguém fazendo um ato de entrega voluntária. Por quê? Porque nós nascemos para isso. O que está matando a gente é o nosso egoísmo, é viver para nós mesmos. Quando você entender que, cara, você nasceu, assim como um pássaro nasceu para voar, nós nascemos para perder a nossa vida para que outros vivam, cara. Essa é a nossa vida, esse é o nosso chamado, essa é a nossa vocação. Nós nascemos para ser como Cristo. O que é ser abençoado, cara? É tirar o olho de você e começar a olhar para aqueles que estão ao seu redor. É parar de falar: Jesus, faz milagre para mim, e começar a orar: Senhor, me faz um milagre para alguém. Quem está entendendo o que eu estou falando, cara? O que faz dele abençoado não é salvar a si mesmo e descer da cruz. O que faz dele abençoado é entregar a si mesmo e subir naquela cruz. Sabe, a cruz, gente, é somente uma materialização do estilo de vida de Jesus. Jesus não morreu somente uma morte de cruz, Jesus viveu uma vida de cruz. Sabe por quê? Porque Jesus nasceu morto. A Bíblia diz que ele morreu antes da fundação do mundo. O que isso significa? Que já estava decidido antes da fundação do mundo. Ou seja, ele nasceu já com a vida entregue, não tinha volta. Quando você vê os presentes que foram trazidos para Jesus, você sabia? Quando você vai estudar os presentes trazidos para Jesus, os presentes eram aromas para preparar o corpo dele. Você imagina isso? Que tipo de presente é esse, gente? Óleos para o sepultamento. É como se você tivesse filho e eu fosse lá visitar e falar: pô, trouxe um presentinho, trouxe um caixão para você. Um caixãozinho. Por quê? Porque a gente nasceu para perder a vida. E não ache você que é uma vida de tristeza. Você vai achar a alegria plena, cara, quando você entender que você está aqui, cara, para entregar a sua vida. Segunda coisa que esse texto nos mostra do que é ser abençoado é que, quando a gente olha o verso 42, assim, os principais sacerdotes dizendo, né? Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar, é rei de Israel, que ele desça da cruz, e então creremos nele. Verso 43, confiou em Deus, pois que Deus venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque ele disse: sou filho de Deus. Olha que interessante, o que eles estão dizendo aqui? Ei, se você realmente é filho de Deus, ou nas nossas palavras, se você é abençoado, Deus precisa vir e fazer a sua vontade. Se de fato Ele te quer bem, Ele vai vir e fazer a tua vontade.
porque eles estavam entendendo que ser abençoado é ter poder de Deus para a sua vontade ser feita, mas não, ser abençoado é estar liberto para fazer a vontade de Deus, é você ser livre da necessidade de que a sua vontade seja feita, e você agora está liberto para que a vontade de Deus seja feita na sua vida. Meu irmão, é viver a vontade de Deus, é o que a gente vê no jardim do Getsemane. Pai, ele usa até o termo Abba, né? Papai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia, seja feita a tua vontade. Ele dizia: ei, sabe qual é a prova que eu sou de Deus? Porque eu não estou fazendo a minha vontade, mas eu estou fazendo a vontade daquele que me enviou. Ser abençoado é fazer a vontade de Deus, é uma vida de submissão. Eu gosto da forma que o autor Richard Foster, né, no Celebração da Disciplina, um dos capítulos do Celebração da Disciplina é sobre submissão. Ele diz: o que é submissão? É estar livre da necessidade de que tudo seja feito do seu jeito. De novo, o que é submissão? É ser liberto da necessidade de que tudo tem que ser feito do seu jeito. Se você tem a necessidade de que tudo seja feito do seu jeito, você é o pior dos escravos, cara. Porque é uma vida frustrante andar por aí dizendo: tem que acontecer assim porque eu quero, tem que acontecer assado porque eu quero, hoje não pode chover porque eu quero, hoje não pode fazer muito sol porque eu quero, hoje meu marido vai fazer tal coisa porque eu quero, hoje meus filhos vão ser assim porque eu quero. Isso é frustrante, porque ninguém faz sua vontade. As nossas angústias, as nossas dores, as nossas ansiedades, é porque a gente quer que tudo seja feito do nosso jeito. Ser abençoado é estar liberto para fazer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Deixa eu mostrar para você um texto que Jesus explica isso, um texto que mexeu muito comigo essa semana. Mateus capítulo número 11, verso 16. Mateus 11, verso 16. Vamos lá. Mateus capítulo 11, verso 16. Abre aí para a gente olhar juntos. Diz assim, olha: mas a que compararei esta geração? É semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros: nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Entoamos lamentações, mas vocês não prantearam. Pois veio João, que não comia nem bebia, e as pessoas dizem: ele tem demônios. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e as pessoas dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. O que Jesus está dizendo aqui? Essa semana eu estava ouvindo o Tim Keller expondo esse texto, e ele explicando o contexto, né, disso aqui que está acontecendo, desse exemplo que Jesus está dando. O que acontece? Os meninos que ele fala aqui na praça, né, a praça era o lugar onde acontecia o comércio. Então os pais iam para o comércio para comprar as coisas ou para trabalhar, e as crianças ficavam ali tudo junto, era o lugar onde elas brincavam. Só que na vila que eles moravam, acontecia 2 eventos. Basicamente, eles sempre estavam em 2 eventos na vila. Quando tinha um movimento lá na vila, era 2 eventos. Ou era casamento, e casamento naquela época durava 1 semana. Então você imagina que festança. 1 semana de casamento, então todo mês tinha casamento, né? Então eles estavam sempre em festa de casamento. Ou era velório, e acontecia um funeral. Porque naquela época também, quando não tinha o avanço da medicina de hoje, acontecia muitas mortes. Então você tinha ou casamento ou funeral. Para começar, criança não sabe discernir as 2 coisas, não é verdade? Criança brinca nos 2. E aí eles se encontravam na praça e eles iam brincar.
E do que eles brincavam? Desses dois eventos. Então criança vai brincar, ele vai reproduzir em miniatura o que ele vê os adultos fazendo. Então eles chegavam lá, e aí uma criança lá, que naturalmente se torna líder, fala o seguinte: então vamos brincar de casamento, vamos brincar de festa de casamento aqui. Então esse aqui vai tocar a flauta e as músicas de casamento, você vai ser o noivo, você vai ser a noiva, você vai ser os padrinhos aqui, as madrinhas e tal, nós vamos entrar e nós vamos brincar de casamento. Aí tinha um grupo de crianças que falava: não, eu não vou, não quero. Mas por que vocês não querem? Não quero, não estou na vibe hoje. Não estou com vontade hoje de brincar de casamento, não quero, hoje eu não quero. Aí essa criança, líder ali do movimento, da gangue, fala: não, beleza, então vamos brincar de velório. Já que vocês não estão hoje no dia de festa, sim, vamos brincar de velório. Nós vamos cantar aqui uma música de lamento, e nós vamos fazer um velório aqui, tal, e nós vamos junto fingir aqui que alguém morreu e tal, e nós vamos brincar de velório. Aí aquelas crianças falavam: não quero brincar de velório também. Mas por quê? Não, hoje eu não estou com vontade de brincar de velório, não quero. Mas de casamento você não quis? Por que você não quer de velório? O que está acontecendo aqui, gente? Presta atenção. Essas crianças se enganavam que elas não queriam brincar daquilo que estava sendo proposto. A razão apresentada é: eu não quero brincar de casamento, porque hoje eu não estou afim. Não, mas vamos brincar de velório? Não, eu não quero brincar de velório, porque hoje eu não estou afim. Mas na verdade a razão porque eu não quero não é porque eu não estou afim de brincar de casamento, não é porque eu não estou afim de brincar de velório, é porque eu não estou afim de fazer a tua vontade, eu quero fazer a minha. Existe uma razão por baixo da razão. Então não é que eu não gosto de casamento, não é que eu não gosto de velório, eu não gosto é que mandem em mim. Por que eu estou falando isso para você? Porque ele diz assim: olha, veio João Batista pregando arrependimento e vocês acharam um defeito. Não, esse aí tem demônio. Veio o Filho do Homem fazendo festa, na festa dos publicanos, dos pecadores, comendo e bebendo com todo mundo. Vocês falam: não, esse é glutão. Não é que eles achavam que João Batista tinha demônio, ou eles achavam que Jesus era glutão. É que eles não queriam ninguém tirando eles do trono da vida deles. Então eu vou achar um defeito. Cara, como isso é real na nossa vida? Não, eu não estou mais discipulando com fulano porque eu descobri que ele faz tal coisa. Não, eu não estou mais indo naquela célula porque o líder não sei o quê. Não, eu saí daquela igreja porque não sei o quê. Essas razões são as razões superficiais. Tem uma razão por baixo da razão. É que você não quer sair do seu troninho e se submeter ao que Deus tem para você. Na verdade não é uma briga de fé, não é uma briga de crer, é uma briga de poder. Estava conversando com a Val sobre isso, Eu falando para ela assim, que é interessante, quando isso é exposto, seu coração é exposto, Eu falei para ela, eu lembrei que às vezes eu estou em casa lá assim, aí eu penso, na minha cabeça aqui, eu penso: acho que eu vou tomar um banho, viu? Acho que vou tomar um banho agora, tal. Aí eu estou lá assim, pensando ali, acho que está na hora de tomar um banho. Aí a Val aparece. Ela fala: ô Douglas, vamos lá tomar um banho? Eu falo: não, agora eu não quero também. Porque eu vou porque eu quero, não vou porque você está falando. Tem algum coraçãozinho aqui assim também? Peludinho aqui assim também? Ó, o Tadeu já está ali, ó. Eu percebo isso no Davi e na Luísa. É a Luísa falar: quero comer um lanche. O Davi: hoje eu queria pizza, viu? Eu queria pizza. Mas é interessante, presta atenção, que se você conversar com ele, ele se engana. Não, eu realmente não quero lanche hoje, eu quero pizza. Mas no fundo, no coração, a gente sabe o que é: eu quero fazer a minha vontade. Porque, gente, entenda uma coisa: Jesus veio nos salvar. Salvar do quê? De nós. O que é salvação? Sair do trono e deixar Cristo sentar no trono da sua vida, cara. Isso é salvação. Ele veio te libertar de você, porque você está levando você
para destruição, cara. Sabe qual é a pior pessoa da sua vida? Você. A culpa não é do seu marido, a culpa não é da sua esposa, a culpa não é do Brasil, a culpa não é do Bolsonaro, não, a culpa é nossa, é a gente sair do trono, deixar Ele sentar e reinar na nossa vida. A vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Sabe, você quer ver uma coisa? Eu ouvi o pastor Paulo Borges contando uma ilustração. Ele disse assim, imagina que Deus aparecesse aqui hoje, ok? Deus vai aparecer aqui hoje, vai ficar naquela salinha ali, aquela salinha ali. Aí os anjos aparecem aqui, organizam uma fila, tá? Todo mundo vai falar com Deus hoje. Cada um tem 30 minutinhos. 30 minutos você falar com Deus, beleza? Vai encontrar com Ele. Aí o anjo faz a fila e dá um papel para cada um, uma caneta, né? Para a gente poder organizar aí a fala com Deus. Dá um papelzinho para cada um e uma caneta. A pergunta é a seguinte: você, enquanto está na fila aqui esperando, anotaria tudo que você precisa falar com Deus? Porque 30 minutos, você não pode perder tempo. Já tem que ir focado, é 30 minutos com Deus. Aqui, anotaria tudo. Deus, eu preciso disso, preciso daquilo, preciso falar daquilo outro, preciso falar. Ele tem que me falar da minha vocação, do meu propósito, do meu não sei o que e tal. E já anotava tudo para você chegar diante de Deus organizado para poder falar tudo que você precisa falar para Deus. Ou você se preocuparia de estar com a folha em branco para anotar tudo que Deus tem para falar para você? E isso é muito nítido nas suas orações. Quem fala mais nas suas orações? Como que você aborda? Como que você veio para esse domingo? Como que você conectou aqui hoje? Você veio com o papel cheio para falar para Deus, Deus, essa é minha vontade? Ou você veio com uma folha em branco para falar, Deus, fala a sua vontade, precisa anotar porque eu quero fazer essa semana? Cara, quem está entendendo o que eu estou falando aqui, cara? Agora pensa comigo. A vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Pensa comigo, qual mente é mais brilhante, a dEle ou a nossa? Gente, estamos falando do Deus que criou todas as coisas, do Deus que abriu a boca e o sol saiu de dentro da boca dEle. Nós estamos falando do Deus que criou as estrelas, que as conta e as chama pelo nome. Você não sabe a data de aniversário da sua sogra. Ele conta as estrelas e as chama pelo nome. E aí você fala assim para Deus, Deus, eu tenho uma vontade aqui e ela é soberana sobre a sua. Deus, acho que você errou. Deus está errando comigo. Sabe, o que nós precisamos, gente, é entender o que é ser abençoado por Deus. Ser abençoado por Deus é se submeter completamente à vontade dEle, dizer, Senhor, eu não sei nem pedir, seja feita a Tua vontade, Senhor, seja feita a Tua vontade na minha vida, em tudo que acontecer, seja feita a Tua vontade na minha vida. Tu és soberano sobre a minha vida. Tu és o meu Senhor. Gente, a frase mais poderosa da igreja é essa: Jesus é o Senhor. Ele é o nosso Senhor. Nós somos somente servos dEle. E o que isso é maravilhoso? O nosso Senhor é perfeito. Ele não erra em nenhuma decisão. Se está dando errado é porque nós estamos decidindo. Porque submete, cara. Hoje é o dia da gente se render. Hoje é o dia de você soltar as coisas. Ah não, mas eu quero, o ano que vem eu estou querendo. Não, cara, tenha uma ambição. Eu quero estar no centro da vontade de Deus. Sabe, ser abençoado não é escolher uma casa e falar, Deus, agora me abençoa para ter aquela casa. Não, ser abençoado é perguntar, Deus, qual casa você quer que eu more? E morar exatamente aonde Deus quer que você more, cara. Cara, você vai ver o que é estar no centro da vontade do Pai. Ser abençoado é falar, Deus, escolhi minha faculdade, agora me abençoa para eu entrar e pagar. Não, é você perguntar, Deus, qual é a faculdade que você quer que eu faça? E estar no centro da vontade do Pai, cara. Ser abençoado é ser liberto da necessidade
de tudo ser feito do seu jeito, cara, para agora viver a vontade de Deus para você. Sabe, se coloca de pé aqui no seu lugar comigo. Às vezes eu fico me perguntando uma coisa, sabe? Quando você olha para isso que Jesus fala das crianças, né? Vamos fazer um casamento? Ah, não quero. Não, vamos fazer então um funeral? Ah, não quero. Eu fico pensando, cara, por exemplo, por que as pessoas rejeitam a graça de Deus? Tem uma loucura maior do que falar não para a graça de Deus? Enquanto nós éramos inimigos dele, ele nos amou primeiro e entregou o filho dele para morrer em nosso lugar e pagar pelos nossos pecados, e agora nós somos tidos como santos por ele e adotados como filho. Quem em sã consciência rejeita a graça de Deus? Por que pessoas rejeitam a graça de Deus, gente? Por um motivo. Porque se eu aceitar que Ele sozinho entregou tudo por mim, significa que Ele pode pedir o que Ele quiser de mim. E eu não quero ficar nessa condição. Eu não quero sair do meu trono. É por isso que o que a gente mais vê na igreja é essa graça misturada com obras humanas. Por quê? Porque eu continuo apegado em que eu paguei uma partezinha do preço. Porque se eu paguei uma partezinha do preço, eu não posso deixar ele pedir o que ele quiser. Tem um limite para o que ele pode pedir. É 10%, né? Porque você morreu, mas também eu estou aqui me esforçando, né? Agora, se eu aceitar que Ele fez tudo, significa que Ele pode pedir tudo. Se eu aceitar que Ele se entregou por inteiro, significa que Ele pode pedir inteiro. E a pergunta é se você vai aceitar sair do trono. Se você vai aceitar Ele mexer no seu troninho, Ele fazer a vontade dEle na sua vida. Você submeteu hoje. Ser abençoado, gente, é perder a vida para que outros vivam. Ser abençoado por Deus é ser liberto para fazer a vontade de Deus. É não estar apegado a nada, cara, amarrado a nada. Sabe, tem tantas pessoas vivendo angustiado, pesado. Tem tantas pessoas entre nós, cara. Você é um discípulo de Jesus, você continua vivendo pesado, angustiado, ansioso, triste. Por quê? Você continua vivendo assim, sabe, ó, parece que a vida é pesada. Por quê? Sendo que Ele prometeu que o fardo dele é leve, que o jugo dele é suave. Por que você continua vivendo essa vida pesada? Você sabe por quê? Porque você entendeu que ter uma vida com Jesus é convidar Jesus para vir andar ao seu lado no seu jugo. Você sabe o que é jugo? Jugo é aquela madeira que fica no pescoço de um animal e no pescoço de um outro animal para eles andarem juntos. Então você coloca os dois juntos, então eles andam juntos agora, porque os dois estão no mesmo jugo. A gente acha que você tem que vir de domingo aqui e falar: Jesus, põe o pescoço aqui, me ajuda a carregar meu jugo. Ele não vai pôr o pescoço no seu jugo. O que ele está dizendo é: ei, tira o seu jugo, joga o seu jugo no lixo e põe o pescoço no meu jugo, porque o meu jugo é suave. Só que colocar o pescoço no jugo dele é andar no ritmo que ele anda e ir para onde ele quer ir.
é fazer o que Ele quer, é fazer o que Ele deseja. Cara, Ele tem um fardo leve para você, Ele tem um jugo suave para você, cara. Mas você tem que ofertar uma coisa hoje aqui: a sua obstinação de que a sua vontade tem que ser feita. Você tem que fazer uma coisa hoje aqui: sair do trono, entregar. Ei, não está dando certo, cara. Não está dando certo no seu casamento, não está dando certo na sua família, não está dando certo na empresa. E mesmo que pareça dar certo no sentido de prosperar, você sabe na sua alma que não está dando certo. Abre mão. Você não sabe a leveza que é uma vida de submissão, cara. Feche seus olhos comigo.